Aleluia! Assim de pé, abra a palavra em Lucas 6. Lucas, no capítulo 6. Lucas 6, desde o verso 3. Respondeu-lhe Jesus: nem ao menos tendes lido o que fez Davi, quando teve fome, ele e seus companheiros, como entrou na casa de Deus, tomou e comeu os pães da proposição, e os deu aos que com ele estavam, pães que não lhes era lícito comer, mas exclusivamente aos sacerdotes. E acrescentou-lhes: o Filho do Homem é Senhor do sábado. Pode se assentar. Esta é uma passagem na qual Jesus está fazendo referência a algo que tinha acontecido com Davi. Ele está dizendo: vocês não sabem o que aconteceu com Davi, o que Davi fez num momento da sua vida, o que Davi fez depois de uma batalha. Davi chegou e acessou o lugar santo, um lugar que não lhe era permitido porque ele não era sacerdote. E Davi ainda comeu dos pães da proposição que não era lícito para ele comer. No entanto, todavia, Deus não censurou Davi por ter feito isso, porque Davi vivia na dimensão da graça. Mas não é sobre isso que eu quero falar nesta manhã. Eu quero que você entenda que o teu foco determina o teu poder, o teu foco determina os teus sentimentos, e o teu foco determina o que vai crescer ou não na tua vida. Foco determina quem vai te governar. E aqui Jesus está falando a respeito de Davi, do que ele tinha feito e o foco de Davi. Agora, para entendermos melhor essa passagem, nós vamos ir a 1 Samuel, no capítulo 21, e vamos ler o que de fato aconteceu com Davi. 1 Samuel 21. Desde o verso 1, diz: então veio Davi a Nobe, ao sacerdote Aimeleque. Aimeleque tremendo saiu ao encontro de Davi e disse-lhe: por que vens só e ninguém contigo? Respondeu Davi ao sacerdote Aimeleque: o rei deu-me uma ordem e me disse: ninguém saiba por que te envio e de que te incumbo. Quanto aos meus homens, combinei que me encontrassem em tal e tal lugar. Agora, que tens à mão? Dá-me 5 pães. Diga comigo: 5 pães. Mais uma vez: 5 pães. Ou o que se achar? Respondendo o sacerdote a Davi, disse-lhe: não tenho pão comum à mão, há porém pão sagrado. Se ao menos os teus homens se abstiveram das mulheres. Respondeu Davi ao sacerdote e lhe disse: sim, como sempre quando saio à campanha, foram-nos vedadas as mulheres, e os corpos dos homens não estão imundos. Se tal se dá em viagem comum, quanto mais serão puros hoje. Deu-lhe, pois, o sacerdote o pão sagrado, porquanto havia ali outro. Não havia ali outro, senão os pães da proposição, que se tiraram de diante do Senhor, quando trocados no devido dia por pão quente. Achava-se ali, naquele dia, um dos servos de Saul, detido perante o Senhor, cujo nome era Doeg, edomita, o maioral dos pastores de Saul. Jesus disse: vocês não tendes consciência do que aconteceu com Davi, e como Davi acessou num lugar que não lhe era permitido acessar, e comeu de um pão que não lhe era lícito comer. E aqui nesta passagem nós vemos o que aconteceu com Davi. Davi chega depois de uma batalha com fome. Davi chega com uma necessidade a ser suprida. O foco de Davi se encontrava nele, na necessidade que ele tinha de poder comer. Ele estava cansado, ele estava com fome, ele estava focado em si mesmo. E ele pergunta se não tinha algo para comer. E o sacerdote disse para ele: há apenas 5 pães, os pães da proposição, que você não poderia comer porque você não é sacerdote. Mas como você
veio da batalha, e se os seus homens se abstiveram de algumas coisas, você vai ser permitido de comer. Davi comeu 5 pães. Diga para a pessoa que está do seu lado: Davi comeu 5 pães. Agora, Davi comeu, saciou uma necessidade emocional, mas aí acabou todo o milagre. O milagre foi que Davi comeu. Porém, como o foco estava em Davi, não aconteceu algo sobrenatural. Os pães que Davi comeu não se multiplicaram. 5 pães, comeu ele e aí acabou. Ele comeu, provavelmente comeram as migalhas, os homens que estavam com ele. Por quê? Porque ele estava focado em si mesmo. É muito interessante hoje vermos o que está acontecendo no meio da sociedade. Como nunca antes nós vimos, algo está tomando lugar nessa geração. Essa geração é uma geração que foca nas necessidades a serem supridas. O foco dessa geração é um foco individualista, onde eles querem suprir as suas próprias necessidades. E Deus não tem problema em que nós supramos as nossas necessidades, mas quando você foca em você mesmo, você não faz a melhor escolha dentro do propósito de Deus. Deus quer nesta manhã que você reajuste o seu foco. Lembre-se, o seu foco determina o seu poder, o seu foco determina os sentimentos que vão te governar, o seu foco determina o que vai crescer ou não vai crescer na sua vida. Se você focar nas suas necessidades, como de fato nessa geração nós estamos vendo que as pessoas estão mais focadas em si mesmas, em suprirem as suas necessidades, Deus não vai te condenar por isso, porém a tua escolha não será a melhor, a tua escolha não será a mais assertiva, não será a mais precisa, não será no tempo certo, porque quando você foca em você mesmo, o único que você faz é suprir as suas necessidades. Davi tinha uma necessidade, estava com fome, estava cansado, ele focou em suprir essa necessidade e Deus permitiu que ele suprisse essa necessidade. Porém, Davi não experimentou a multiplicação, Davi não experimentou a abundância que ele poderia ter experimentado se ele tivesse corrigido o foco e ao invés de focar em si mesmo, ele tivesse focado no Senhor. Davi focou em suprir as suas necessidades e comeu os 5 pães que estavam nesse lugar que não lhe era permitido entrar. Comeu 5 pães, com 5 pães não dá para alimentar todo um exército. Então comeu Davi e os homens que com ele estavam comeram das migalhas desses 5 pães. Mas Davi ficou apenas com esse milagre. Davi não teve o milagre da multiplicação. Quem aqui quer experimentar uma multiplicação? Quem aqui quer experimentar uma multiplicação? Você suprir as suas necessidades já é um milagre. Você ter a sua provisão individual para suprir o básico já é um milagre. Você ter para pagar as suas contas já é um milagre. Você ter para prover na sua casa já é um milagre. Porém, Deus quer te levar para algo a mais. Deus tem algo a mais na tua vida. Não apenas o milagre de você suprir as suas necessidades, senão o milagre da multiplicação. Quem aqui quer viver o milagre da multiplicação, diga eu. Quem aqui quer viver o milagre da multiplicação, diga eu. Porém, para viver o milagre da multiplicação, o foco não pode estar em você mesmo. O foco tem que estar no Senhor. Quando você foca em si mesmo, você come, você supre as necessidades, mas aí morre, não acontece mais nada. Mas quando você corrige o seu foco e você foca no Senhor, e ao invés de tentar suprir as tuas necessidades, você foca na presença do Senhor e em ouvir do Senhor, algo acontece. Você não apenas supre as suas necessidades, senão que você experimenta a multiplicação. Eu vim para te anunciar nesta manhã que Deus se prepara a te introduzir na dimensão da multiplicação.
Eu vou repetir porque acho que você não entendeu. Eu disse: Deus vai te introduzir na dimensão da multiplicação. Você não apenas vai ter para suprir as suas próprias necessidades, senão que você vai experimentar a multiplicação. E se você acredita nisso, por favor, reaja segundo o que você acredita. Porém, para você experimentar a multiplicação, o teu foco não pode estar em você mesmo, em suprir as suas necessidades, em pagar as suas contas, em ter apenas para o dia a dia. O teu foco tem que estar em fazer a vontade do Senhor. O teu foco tem que estar e tem que ser corrigido para você focar no que Deus quer fazer. Quando você foca em si mesmo, você consegue suprir as suas necessidades. E é interessante que essa geração é uma geração focada em si mesmo. Nós vivemos na era do desenvolvimento. Nós vivemos numa era na qual, como nunca antes, se promoveram cursos para desenvolver o potencial humano. Nós vivemos na era na qual a psicologia positiva, o coaching, programação neurolinguística, neurociências estão crescendo a cada dia mais, para que as pessoas se desenvolvam, para que maximizem o seu potencial. Mas o foco está errado. O foco está na própria pessoa se desenvolver. O foco está na própria pessoa poder suprir as suas necessidades. E embora Deus não vai punir as pessoas por focarem em si mesmas, quando você foca em si mesmo, você perde o milagre da multiplicação. Quem aqui quer experimentar uma multiplicação? Agora, algo paradoxal. Embora nós vivimos no tempo do desenvolvimento humano e as pessoas estão crescendo cada vez mais no conhecimento de como funciona o cérebro, como funcionam as suas emoções, a inteligência emocional, coaching, psicologia positiva, neurociências, e tudo isso é muito importante. Se desenvolver é muito importante. Quem não se desenvolve fica atrofiado e fica no passado. Porém, esse não é o foco certo. Você focar nas suas necessidades, suprir as suas necessidades, não é o foco certo. Davi chegou para suprir uma necessidade. Deus permitiu que ele suprisse a necessidade. Davi comeu os 5 pães, que eram os pães da proposição. Comeu ele, comeu o exército, comeram das migalhas. Quando você foca em você mesmo, você consegue suprir as suas necessidades, mas você vive das migalhas. Agora, quando você foca no Senhor, você não apenas supre as suas necessidades, senão que você experimenta uma multiplicação. Deus quer que você não apenas supra as suas necessidades, Ele quer que você experimente uma multiplicação. Tem alguém aqui querendo experimentar uma multiplicação? Diga eu. Tem alguém aqui querendo experimentar o poder da multiplicação? Diga eu. Então o teu foco não pode estar em você mesmo, não pode estar nas tuas contas a pagar, não pode estar na tua provisão diária. Teu foco tem que ser reajustado, porque teu foco determina o teu poder, teu foco determina os teus sentimentos, teu foco determina o que vai crescer na tua vida. Foco é poder, foco determina aquilo que vai se multiplicar na tua vida. Se o foco estiver em você mesmo, você apenas vai suprir as suas necessidades, mas se o teu foco estiver no Senhor, você vai viver a multiplicação. Deus te trouxe para reajustar o teu foco, para você parar de focar nas suas próprias necessidades e você começar a focar no Senhor. Tem alguém aqui querendo experimentar a multiplicação? Foco determina teus sentimentos. Como é possível que essa geração que foca no próprio desenvolvimento, no crescimento intelectual, no crescimento emocional, com cursos, com diferentes capacitações, deveria ser a geração mais sadia emocionalmente? Porém, nós vemos uma outra realidade. Nós vemos que hoje, como nunca antes na história, o Brasil tem 18,4 milhões de pessoas passando pelos transtornos da depressão. 18,4 milhões de pessoas estão passando por algum tipo de depressão na vida. Mas isso não é tudo. Nós vemos que no Brasil 19 milhões de pessoas estão passando pelos transtornos da ansiedade. Se você fizer uma avaliação, você vai ver que
de cada 10 pessoas que você conhece, uma está deprimida e uma está passando pela ansiedade. Mas o Brasil também tem índices altíssimos do que o estresse. Brasil é número 1 no mundo na ansiedade, número 2 no mundo na depressão, número 3 no mundo no estresse. Como assim? Se essa geração está focando em desenvolver a sua inteligência emocional, em controlar as suas emoções, em se capacitar intelectualmente, deveríamos ter um outro cenário, sim ou não? Se o foco está em controlar as emoções, inteligência emocional, coaching, programação neurolinguística, deveríamos ter uma outra realidade. Então, por que essa mesma geração que foca em desenvolver a sua inteligência emocional, desenvolver as estratégias mentais, está tão deprimida, está tão ansiosa e está tão estressada? Se o foco está nisso, justamente porque quando o foco está na própria pessoa, o foco determina os teus sentimentos. Essa geração está focada em poder suprir as suas necessidades. Isso está determinando que eles vivam estressados, que eles vivam ansiosos, que eles vivam deprimidos. Porque quando você foca em si mesmo, esses são os sentimentos que você vai atrair para si. Mas quando você foca no Senhor, os sentimentos são diferentes. Os sentimentos não são de depressão, não são de ansiedade, não são de estresse. Os sentimentos são de realização, os sentimentos são de plenitude, os sentimentos são sentimentos alinhados ao que Deus tem para você. O foco determina o teu poder, o foco determina os teus sentimentos e o foco determina o que vai crescer na tua vida. Hoje você está perante uma escolha. Você pode continuar a focar em si mesmo, ou você pode reajustar o seu foco e experimentar algo diferente. Quando você foca em si mesmo, você supre as suas necessidades. Quando você foca no Senhor, você vive a multiplicação. Quem aqui quer experimentar a multiplicação? Quantos pães Davi comeu? Quantos pães Davi comeu? Quantos pães Davi comeu? Ok. Agora eu quero te mostrar o que acontece quando você corrige o seu foco. Diga para a pessoa que está do seu lado: Deus quer que você reajuste seu foco. Mais uma vez diga: Deus quer que você reajuste seu foco. Tudo na nossa vida é uma questão de foco. Quando você reajusta seu foco, você reajusta seus sentimentos. Davi estava focado nele. Ele estava cansado, esgotado. Comeu 5 pães e distribuiu esses 5 pães com todo um exército. Comeram migalhas. Agora eu quero te mostrar o que acontece quando o foco é certo. Os pães que Davi comeu, o filho de Davi multiplicou. Diga: os pães que Davi comeu. Quantos pães comeu? Quantos pães comeu? Os pães que Davi comeu, o filho de Davi multiplicou. Agora, Jesus, nas Escrituras, e se você faz uma análise no Novo Testamento, você vai ver que Jesus é chamado do filho de Davi. Os pães que Davi comeu, 5 pães, o filho de Davi multiplicou. Erga as suas mãos aí onde você está, porque Deus vai te levar numa outra dimensão. A dimensão na qual você não apenas vai suprir as suas necessidades, senão que você vai experimentar uma multiplicação para suprir as suas necessidades e suprir as necessidades de outros. Quem aqui acredita nisso, diga eu. Então abra a palavra. Você vai ver o que acontece quando o foco é certo. João 6, no verso 1. E diga para a pessoa que está do seu lado: os pães que Davi comeu, Jesus multiplicou. João 6, vamos ler desde o verso 1. Se você já achou, fale bem forte amém. Depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia uma numerosa multidão, porque tinha visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus a um monte e assentou-se ali,
com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães. Quantos pães? Quantos pães Davi comeu? Ok, tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto que é para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Diga comigo, 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram, e encheram 12 cestos. Diga comigo, 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Diga para a pessoa que está do seu lado: os 5 pães que Davi comeu para suprir as suas necessidades, Jesus multiplicou para suprir as necessidades de 5.000. Quem aqui quer experimentar a dimensão da multiplicação? Quem aqui quer experimentar a dimensão da multiplicação? Diga eu. O que precisa? Corrigir o teu foco. Davi estava focado nele: eu estou com fome, eu estou cansado, eu estou esgotado, eu estou estressado da batalha. E comeu 5 pães. Com 5 pães você não alimenta um exército. Comeram migalhas e acabou. Supriram as suas necessidades. Porém, Jesus está perante a mesma situação. Uma grande multidão, 5.000 pessoas famintas, 5.000 pessoas com necessidades. Jesus faminto, Jesus cansado, Jesus esgotado, igual Davi estava. Porém, Jesus fez uma escolha diferente, a escolha que Davi fez. Davi focou nele, em comer com o seu exército os 5 pães. Jesus pegou os 5 pães e antes dele comer, ele focou nos seus. Diz a palavra que pegou os pães e, tendo dado graças, começou a distribuí-los. Quando teu foco está em você mesmo, você consegue comer para você e come migalhas. Quando o teu foco está no Senhor, você não come apenas para você mesmo, você come e você alimenta uma multidão. Deus te trouxe nesta manhã para você corrigir o teu foco. Ao invés de focar na conta que você tem que pagar, no dia a dia que você tem que viver, Deus quer que você foque no que Deus quer fazer na tua vida. Jesus pegou os mesmos 5 pães que Davi comeu, e ao invés de comê-los, porque ele poderia ter comido, sim ou não? Deus não iria puni-lo assim como não puniu Davi. Porém, essa tivesse sido a melhor escolha, sim ou não? Não, porque Davi comeu, supriu as necessidades, mas aí acabou. Jesus pegou os 5 pães, olhou para os céus. Foco determina os teus sentimentos. Foco determina o que vai crescer na tua vida. Foco determina o que vai te governar. Jesus decidiu ser governado pelos seus, ao invés de ser governado pelas próprias necessidades. Ele fez a escolha. Ele poderia ter comido, Deus não tivesse punido ele. Por quê? Porque ele estava com fome, estava cansado, estava estressado. Mas a multidão não tivesse comido, a multidão tivesse morrido de fome. Jesus não pensou nele. Ele reajustou seu foco e ele disse: eu não vou ser governado pelas minhas necessidades emocionais, eu vou ser governado pelo decreto dos céus. E em vez dele comer e suprir as suas necessidades, ele pegou os pães
e começou a agradecer. A gratidão libera a multiplicação. Diga para a pessoa que está do seu lado: a gratidão libera a multiplicação. Davi comeu quantos pães? E aí acabou, sim ou não? Davi comeu 5 pães. Agora imagina 5 pães distribuídos num exército. Dá para comer bem? Quando você foca em você mesmo, você está fazendo essa escolha, comer as migalhas. Mas quando você foca no Senhor, e ao invés de você se desesperar pelo que você tem que suprir na sua vida, você foca no Senhor e você apresenta o que você tem. Antes de você comer, você apresenta e fala: eu sou grato pelo que o Senhor me deu, eu te agradeço pelo que o Senhor me deu. O Senhor é um Deus sobrenatural, o Senhor é um Deus da multiplicação. Quando você começa a agradecer, algo acontece. A multiplicação começa a ser liberada na sua vida. A multiplicação começa a, de fato, encher a tua vida. Diga para a pessoa que está do seu lado: os 5 pães que Davi comeu, Jesus multiplicou. A escolha é tua. Você pode comer migalhas, ou você pode viver uma vida de multiplicação. Quem aqui quer viver a vida de multiplicação? Quem aqui quer viver a vida de multiplicação? Diga eu. Quem aqui de verdade quer experimentar a multiplicação? Porque uma escolha. Davi fez uma escolha. Cansado, estressado, esgotado, com fome, comeu. Deus permitiu que ele comesse. Mas ele e os homens dele comeram as migalhas de 5 pães. Jesus, cansado, estressado, esgotado, ele diz: meu foco não está em mim, meu foco está no Senhor. Ele apresentou os 5 pães, e quando ele começou a agradecer, a multiplicação começou a se manifestar. Hoje é um dia no qual você tem que manifestar a sua gratidão com o Senhor. E é fácil manifestar a gratidão de palavras. Jesus não apenas disse: eu te agradeço pelos 5 pães, e ele comeu. Ele agradeceu pelos 5 pães e esperou a multiplicação. Diga para a pessoa que está do seu lado: os 5 pães que Davi comeu, Jesus, o filho de Davi, multiplicou. Quem aqui quer viver a multiplicação? Quem aqui quer viver a multiplicação? Quem aqui quer viver a multiplicação? Tem certeza? Tem certeza? Absoluta? Fique em pé no seu lugar. Vamos ver se você tem certeza. É porque é muito fácil dizer: eu quero a multiplicação. Quem aqui quer viver a multiplicação? Levante a sua mão direita bem alto. Não abaixe essa sua mão. De verdade você quer viver a multiplicação? Sim ou não? Jesus perguntou para os discípulos: ei, como é que a gente vai alimentar essa multidão? Oh, tem 5.000 pessoas aqui. 5 pães daria para alimentar a multidão? Imagina aqui 5 pães depois de vários dias de vocês não comerem. Quando você não janta, já fica em estado animal de desespero. Agora imagina vários dias sem comer nada. E só tinham 5 pães. Davi comeu, ele e o exército dele, que não eram 5.000. E aí acabou. Jesus pegou 5 pães e olhou a multidão. Você se lembra? Mantenha sua mão levantada. Você se lembra? Lucas 4, quando Jesus foi tentado, o que Satanás disse? Entre outras coisas: você pode transformar as pedras em quê? Para quê? Para você comer. Jesus transformou as pedras em pães? Por quê? Por quê? Por quê? Sabe por quê? Porque Jesus nunca fez milagre para si. Jesus fez milagre para os outros. Enquanto você estiver focado em você, você vai comer migalhas. Jesus não multiplicou, não transformou as pedras em pães, porque Ele não queria suprir as suas necessidades.
Ele disse: não só de pão viverá o homem. Mas quando Jesus está perante a multidão e vê eles cansados, esgotados com fome, ele disse: como é que nós vamos alimentar? E quando Deus pergunta algo, não é porque ele não saiba da resposta. Diz, e ele bem sabia o que iria fazer. Ele queria ver a resposta dos discípulos. Onde está o seu foco? Filipe diz: não vai dar para alimentar toda essa multidão. Precisaríamos de 200 denários para alimentar essa multidão. 200 denários era o equivalente, mais ou menos, a 10 meses de salário. Quanto é o salário mínimo? Quase R$1.000. 10 meses, 10 mil reais. 10 mil reais para alimentar a multidão. Ele diz: não temos. Jesus diz: o que vocês têm? 5 pães. Jesus não disse: então vamos comer eu e vocês e a multidão que se vire. Jesus nunca fez milagres para si. Enquanto você tiver a mente focada em fazer milagres para si, você vai viver das migalhas. Jesus olha para a multidão, levanta os olhos aos céus, apresenta os pães, e tendo dado graças, ele começa a agradecer, porque a gratidão só pode vir do foco certo, porque foco determina teus sentimentos, foco determina o teu poder, foco determina o que vai crescer na tua vida. Davi focou nele, nas necessidades dele, e nada cresceu na vida dele. Jesus focou na necessidade das pessoas, e ele começou a agradecer ao Pai, e aconteceu uma multiplicação de 1000 vezes por 1. Quanto? 1000 vezes por 1. Não foi 1000%, foi 1000 vezes por 1. 5.000 pessoas e apenas 5 pães. Não daria para alimentar. Quando o que você tem não é a colheita que você quer, você tem que fazer disso a sua semeadura. Jesus disse: eu poderia comer, alimentar meus discípulos, 5 entre 12, daria uma porção para eles, pelo menos sobreviver mais um pouco. Jesus disse: eu não posso pensar em mim, meu foco não pode estar no individual. Ele focou nos céus, ele decidiu ser governado pelos céus. Ele disse: eu não vou ser governado pelo meu apetite, pelo meu cansaço, pela minha fome, pelo meu estresse, como Davi foi. Eu vou ser governado pela tua vontade. Ele apresentou e aconteceu a multiplicação. Por cada pão, 1000 se multiplicaram, e não apenas isso, sobraram 12 cestos cheios. Erga suas mãos, porque quando você foca no Senhor, a multiplicação acontece, e não acontece na medida certa, vai sobrar, vai transbordar. Deus nunca fez um milagre certinho. Então são 5.000, vamos contar que aconteçam 5.000 pães. Ele sempre fez transbordar, ele fez sobrar. Sabe por quê? Porque Ele não é o Deus do suficiente, Ele é o El Shaddai, o Deus que é mais do que suficiente. Davi não teve nem o suficiente para ele, porque focou nele. Jesus não focou nele, focou na multidão, e olhou para os seus e disse: eu decido ser governado. E experimentou a fartura. Quem aqui quer experimentar a fartura? Tem alguém aqui querendo experimentar a fartura? Tem certeza? Tem certeza? Quem aqui quer experimentar a fartura, a multiplicação? Mão direita levantada. De verdade? De verdade. Porque hoje você pode focar em você, nas suas contas a pagar, no teu aluguel, não sei qual é a tua realidade, na comida do dia que você precisa para a sua casa, ou você pode focar no Senhor e entregar o que seria a tua colheita como tua semeadura, para experimentar a multiplicação.
Diga para a pessoa que está do seu lado, ainda com as mãos levantadas, quando o que você tem, diga, quando o que você tem nas suas mãos não é a colheita que você quer, faça da sua colheita a sua semeadura, e você vai viver a multiplicação. Tem alguém aqui querendo viver a multiplicação? Talvez hoje tua vida financeira não é o que você quer, mas é porque você focou até hoje em você, suprir as suas necessidades. Mas hoje Deus quer te levar a um tempo de fartura. Quem aqui quer viver esse tempo de fartura? Sobraram 12 cestos, 12 número de governo, 12 número do apostólico. Foi um milagre de multiplicação apostólica. Jesus decidiu ser governado pelos céus, e a multiplicação aconteceu. Quem aqui quer viver um tempo de fartura? Quem aqui quer viver um tempo de multiplicação? Diga eu. Tem certeza? Eu quero fazer um desafio nesta manhã. Presta atenção. Você tem necessidades. Quem aqui tem necessidades financeiras? Quem aqui tem contas a pagar? Essas são as tuas necessidades. Você pode focar nelas, e você vai comer as migalhas. Ou você pode focar nos céus e viver da multiplicação. Quem aqui quer viver da multiplicação? Tem certeza? Eu vou fazer um desafio aqui. Deus me deu um número, 300 pessoas. Eu vou pedir que alguém me ajude a contar quando elas passarem. 300. Quantas? Quantas? Os 300 de Gideão. Tem alguém aqui que vai viver a multiplicação? Agora que você determina se você vive a multiplicação ou se você come as migalhas.